lembra que tem um servidor que primeiro denunciou, depois mudou a versão, ele foi exonerado do TSE, né? E mudou, então, o que disse, falou agora que só alertou falha na suspensão de propagandas. O servidor Alexandre Gomes Machado, como disse, é exonerado, né? Mudou a versão sobre os alertas que alegou ter feito à corte sobre problemas na fiscalização dessas inserções de propaganda eleitoral. Ao Estadão, Machado declarou ter relatado após as eleições de 2018 queixas de descumprimento de ordens para suspensão de inserções na TV. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu alertei que o TSE deveria criar alguma maneira para saber se as decisões de suspensão das inserções seriam cumpridas, considerando o poder de polícia da Justiça Eleitoral. Em depoimento prestado à Polícia Federal, ele falou em falhas de fiscalização no acompanhamento da veiculação das inserções e não no controle dessas peças, né, suspensas. Machado também disse à polícia que falava reiteradamente ao TSE sobre problema na fiscalização e que acredita que esse tenha sido o motivo do desligamento dele. Para a reportagem, ele citou ter tocado no tema durante uma reunião de boas práticas ocorrida em 2018. Disse o seguinte, que acredita que a exoneração seja pelo fato de que, desde o ano de 2018, tem informado reiteradamente ao TSE de que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. Carol, esse assunto aí veio à tona e agora esse ex-servidor aí do TSE mudou de versão, enfim, mudou o que disse anteriormente. O caso segue esquisito, né? Muitas perguntas ainda. Sim, muito mais dúvidas do que esclarecimentos, ainda mais agora, né, com essa mudança de versão dele no depoimento. A verdade é que essa exoneração desse servidor e essas declarações dele na semana que antecede a eleição, nos dias que antecedem a eleição, pode ficar muito ruim, sim, para o TSE, porque, apesar de ser de um factoide, na verdade, ela tem uma repercussão, ela reverbera entre os bolsonaristas e, de alguma forma, eles usam esse episódio para confirmar que o TSE estaria perseguindo Jair Bolsonaro. Por que eu digo factoide? Porque simplesmente não é atribuição do TSE verificar se existe ou não essa veiculação correta por parte das emissoras. Como eu disse aqui para vocês antes, isso é atribuição das emissoras, dos partidos, das candidaturas. Então, quando se usa esse tipo de informação para desinformar, na verdade, a campanha de Jair Bolsonaro e os militantes da candidatura do presidente à reeleição, na verdade, eles estão usando esse episódio de forma muito equivocada. Primeiro que isso precisa, sim, ser esclarecido, quais foram as condições, quais foram os motivos dessa exoneração. E, segundo, porque não faz o menor sentido. Não faz sentido cobrar do TSE esse tipo de fiscalização, sendo que não está previsto em lugar nenhum que o TSE precisa fiscalizar toda e cada uma das inserções de rádio pelo Brasil.